nossa segunda aula da série 1 sobre filosofia. Nessa aula nós veremos a natureza e o mito. Esse é o nosso título de aula. Então, começamos com uma citação de Carlos Drummond de Andrade, que diz: a natureza não faz milagre, faz revelação. Por que essa citação é importante? Quando nós falamos sobre filosofia, pensamos obviamente nos filósofos gregos da antiguidade. E eles começaram a filosofar através da observação da natureza. A afirmação de Carlos Drummond de Andrade, escritor brasileiro, fala que a natureza não faz milagre, ou seja, os fenômenos naturais, eles não são milagrosos, eles simplesmente têm algum significado, eles são revelações de algo que já aconteceu, de algum movimento, de algum embrólio, de alguma situação entre os elementos químicos, certo? Diante desse cenário, nós podemos observar o quê? Carlos Drummond de Andrade se refere, de certa maneira, aos filósofos gregos, uma vez que eles foram os que iniciaram esse modelo de pensamento. Até então, como era o pensamento dos homens gregos? Eles simplesmente observavam a natureza e tratavam os seus fenômenos com explicações mitológicas. E o que são explicações mitológicas? Para a gente entender o que é isso, nós temos que entender primeiro o que significa a palavra mito. Tá aí na imagem para vocês, é uma narrativa histórica típica de uma sociedade que ela é passada entre as famílias, mas ela não tem nenhum valor científico, é uma história inventada por si só, certo? E justamente eram essas histórias mitológicas, eram esses mitos que a população grega da antiguidade aceitavam como verdade. Por exemplo, bem claro, nós temos a história de Prometeu. Dentro da mitologia grega, Prometeu foi o criador dos seres humanos e ele deu, por conta de seu amor aos seres humanos, ele deu o fogo aos seres humanos. Todavia, ele entregou esse fogo aos seres humanos, contrariando o desejo de Zeus, que então condenou Prometeu a uma angústia eterna. Eu vou deixar um vídeo na descrição sobre essa historinha, certo? Entretanto, se nós pensarmos historicamente, cientificamente, não foi um ser mitológico, um ser celestial, chamado Prometeu, quem deu o fogo aos homens, mas sim os homens descobriram esse fogo ao longo do tempo. Vou deixar um outro vídeo na descrição sobre o filme Os Croods, em que mostra animadamente a forma como os homens começaram a encontrar e a dominar o fogo, certo? Então nós podemos entender o que? Os homens, eles observavam a natureza e não tinham explicações para os seus fenômenos. Então eles atribuíram esses fenômenos da natureza aos mitos. No caso dos gregos antigos, aos deuses. E todos esses deuses estavam relacionados ou ao ser humano ou a algum fenômeno natural. Certo? Espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido, tá, gente? Valeu!